Amém, irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem falado comigo durante toda essa semana. Antes de ministrar a vocês, o Senhor vem e ministra em nós, né? E eu louvo a Deus porque a cada dia a gente aprende mais, né, dele. Todas as manhãs a gente procura fazer o devocional com as crianças. E num dia dessa semana nós lemos Números 25. E com isso Deus começou a falar muito ao meu coração sobre esse texto, sobre essa história. Eu ministrei um pouco a eles, mas o restante ficou para hoje. Amém? Vamos abrir conosco em Números 25, versículo 1 até o versículo 13. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o preço da obediência e da submissão a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: todos acharam? Números 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Assim Israel uniu-se a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes deste povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar aqueles que, dentre os seus homens, se uniram a Baal-peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita. Na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro, quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, abandonou a assembleia e apanhou uma lança e seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher pelo ventre. Então cessou a praga contra os israelitas. Os que morreram por causa da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho no meio deles, e no meu zelo eu não os consumi. Amém. Podemos ler, pode voltar ali no último. Diga-lhe, pois, que eu lhe concedo a minha aliança de paz. Amém. Feche os teus olhos. Amém, Senhor. Eu quero, Senhor, me colocar, Senhor, na tua presença nesta manhã, Pai. Que não seja, Senhor, a minha boca, Senhor, mas seja, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor, e dirigir, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nas tuas mãos, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Israel era o povo de Deus daquela época, que simbolizava a igreja do Senhor. Israel, por muito tempo,
fidelizou a sua aliança com Deus. A aliança dele era diária, né? Moisés, ele era um homem que guiava o povo por meio da aliança que ele tinha com Deus. O que Deus falava, o povo fazia. Mas naquele momento, eles estavam acampados em Sitim e, de repente, o povo começou a se prostituir com as mulheres moabitas e também a se prostrar diante dos deuses, diante de Baal Peor. Aqui, o que eu vou falar um pouco sobre a figura da igreja de Cristo, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela é a igreja, ela está casada por meio da aliança com Deus. Você e eu, fala para o seu irmão, você e eu, estamos casados com Cristo. Nós temos uma aliança com Cristo. E a figura da igreja é uma figura de uma noiva que deve ser fiel, que deve fidelidade ao seu noivo. Porém, enquanto estavam acampados em Sitim, eles começaram a se prostituir. E a prostituição, ela fala de infidelidade da igreja com Deus. A falta de comprometimento, a falta de honra e a falta de aliança, falta de se submeter àquilo que Deus tem para aquele povo. E a prostituição, nos dias de hoje, ela não precisa ser como, né, naquela época, né? Aquela época, eu digo que Deus é pedagógico, né? Porque geralmente, quando a gente vai ensinar para as crianças, a gente trabalha o concreto para depois se chegar no abstrato, né? Naquela época, Deus trabalhou o concreto. Hoje a gente precisa entender isso abstratamente. O que é uma prostituição física, emocional e espiritual. O que seria hoje? Vocês acham que a igreja hoje ela tem andado em fidelidade e aliança com Deus sem se prostituir? Vocês sabem o que significa Baal Peor, onde eles começaram a desviar a adoração ao Senhor e se prostrar a Baal Peor? Baal Peor naquela época significava o alto culto. Você tira Deus do centro e a sua vontade está em primeiro lugar. Baal Peor significava o Deus do entretenimento. O Deus que você ia lá e curtia, né? Se divertia nos shows. Diferente do que está acontecendo hoje, né? Incrível como a Bíblia é tão atual. Baal Peor também significava o Deus da aparência, em busca da visibilidade do status. E a igreja estava se encurvando para essa infidelidade, tirando Deus do centro, colocando ela mesma e colocando o seu coração não em vir servir a um Deus, não em vir assistir não em vir servir um Deus, colocar o seu coração, exaltar o nome santo de Jesus, mas em vir assistir um show. E a palavra de Deus fala em 1 João, capítulo 5, versículo 21, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nem todo ídolo é um pedaço de barro. Às vezes o ídolo que você tem, que nós temos, somos nós mesmos. A palavra de Deus fala em Mateus 15, 8.
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gostaria que você refletisse hoje. Será que nós temos honrado o Senhor somente com os nossos lábios e as nossas atitudes? Tem colocado as nossas vidas no centro? Tem colocado as nossas preocupações no centro? E tirado o próprio Deus do centro? Muitas vezes as pessoas elas querem frequentar a igreja por status, por posição, por ter uma liderança, né? Mas tem muita gente que faz esperando alguma coisa em troca. E isso é usar o altar como um negócio. Muitos de nós falamos de unidade, mas temos atitudes que são isoladas do corpo. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, e eu gostaria que a Luísa colocasse ali, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, que diz assim: o olho pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O corpo de Cristo, eu e você, meu irmão, somos ligados. Eu não posso dizer eu não preciso de você. Quando Deus olha do alto para a igreja, Ele não olha eu sozinho. Ele não olha o Alexandre sozinho. Ele olha nós conectados. E muitas vezes a gente despreza essa comunhão. A gente despreza a responsabilidade, principalmente com a igreja local. Muitas vezes a gente quer ser um crente independente e a gente não quer se submeter espiritualmente. A gente começa a ser infiel com o corpo de Cristo. E nós precisamos refletir sobre isso nos dias de hoje, porque muitas coisas que a gente viveu, a gente vai precisar desaprender. Porque muitos valores mundanos começaram a se misturar com os princípios de Deus. E nós criamos estruturas cerebrais aqui, na nossa mente, que são contrárias à verdade. A palavra de Deus diz que a verdade absoluta vem dele. Ele é a verdade. E quando a gente fala que não é para a gente se conformar com o mundo, e não é para a gente se amoldar, a gente também fala que a gente não pode relativizar, né, o pecado. E às vezes a gente se cai assim, Deus entende que eu estou passando. Não, meu irmão, você está em falta de aliança com o corpo de Cristo. Deus não entende, não. Não começa a relativar as coisas. O relativismo, ele é uma estrutura mental que colocaram na sua cabeça. Tudo relativo. A minha verdade, a sua verdade. Não, aqui é ter a verdade única, a verdade de Cristo. Então viver como o mundo, mas muitas vezes estamos aqui ministrando para o povo de Deus, mas a gente vive igual ao mundo. A gente não pode se amoldar à estrutura do pensamento do mundo. Muitas vezes a gente até ignora esse arrependimento, porque acha que pecado é só você simplesmente fazer, matar, roubar. Quando você quebra uma aliança
com o seu esposo, com a sua esposa, quando você é infiel, você peca. Quando você quebra uma aliança com Deus, quando buscamos as nossas próprias vidas, em vez de colocar Ele no centro, também desconectamos com o corpo de Cristo. Estamos sendo infiéis à aliança que a gente tem com Ele, se prostituindo espiritualmente. A palavra de Deus fala em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis, vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O que eu quero falar sobre isso? Amizade com o mundo, estruturas de pensamento como o mundo. Muitos de nós fomos doutrinados a pensar como o mundo pensa, e a esquecer que as verdades da palavra de Deus, ela é totalmente contrária ao que o mundo pensa. O versículo 6 fala que enquanto Moisés e os líderes choravam na tenda da congregação, veio um israelita e uma mulher medianita para dentro dessa tenda. Mas teve um homem que se levantou e se indignou com aquilo. E esse homem foi Finéias, neto de Arão. E ele se levantou no meio da tenda da congregação e ele atravessou a lança sobre aquele casal. E a palavra de Deus diz que no momento que ele atravessou essa lança, ele cessou a praga. Ele cessou a praga. E Deus já havia permitido que 24.000 pessoas estavam sendo mortas por causa da falta de fidelidade a Deus, por causa da quebra de aliança. E sobre eles tinha uma praga e também uma destruição de pessoas. E aquele homem, Finéias, ele arriscou a sua própria vida. Ele arriscou a sua vida, ele foi lá e agiu sozinho. Ele não teve aprovação humana. Ele teve só a aprovação de Deus. Ele pegou a lança para destruir a iniquidade daquele povo. E ele, com toda a força e com coragem, porque alguém poderia se levantar contra ele também, ir lá e lançar outra lança sobre ele e matar ele. E ele se indignou com o pecado, com a falta de aliança e com o comprometimento com Deus. E ele lançou no meio daquele casal. Ele foi na contramão do mundo. E ele enfrentou, ele poderia, muita gente ter chegado para ele e dizer assim, meu Deus, cara, por que tu fez isso? Muita gente poderia ter dito, isso é fanatismo. Você está obedecendo a Deus, você está sendo duro demais. Você está sendo violento demais. Sabe, meu irmão, eu e você não precisamos da aprovação humana para lançar e matar a iniquidade do nosso meio. Fala para o teu irmão, nós não precisamos da aprovação humana para matar a iniquidade que existe no nosso meio. Ele pagou um preço de solidão. Eu e você, muitas vezes obedecemos a Deus sozinhos. Às vezes não tem ninguém com a gente, não é mesmo? Quantas vezes você teve que obedecer sozinho lá no seu trabalho? Não tinha ninguém com você. Quantas vezes você teve que obedecer a Deus nas circunstâncias da vida no meio da sua família? Quantas vezes você estava lá na escola e você decidiu obedecer a Deus?
Ninguém te acompanhou, foi um ato solitário, mas Deus estava com você. Amém. Quem obedece a Deus, às vezes precisa agir sozinho contra o pecado. E Finéias, por causa dessa obediência, a palavra de Deus fala que Deus fez uma aliança eterna, uma aliança perpétua, que a descendência dele ia ser abençoada, ia ser sacerdócio perpétuo. Sabe o que é isso, sacerdócio? Autoridade espiritual perpétua. Amém. A bênção do Senhor foi sobre a obediência de Finéias e toda a sua descendência, porque ele teve zelo. Ele teve zelo pelo amor de Deus, ele teve zelo pela expiação de Deus, pela purificação de Deus aos filhos de Israel. Será que Deus vai te levantar nesses dias para ter zelo, para que essa igreja continue purificada, santa, para que essa noiva continue firme no Senhor, sem pecado, sem se prostituir, sem buscar servir os seus prazeres e viver em torno somente da sua vida? Será que Deus vai te usar? Obrigada, filha. O Senhor fez uma aliança de paz com aquele povo. O Senhor cessou a praga por causa de uma obediência verdadeira. Quando você obedece de verdade, o Senhor faz uma aliança de paz com a sua geração. Amém. E eu acho mais incrível é que aqui para mim Finéias foi um advogado da santidade. E é isso que muitas vezes nós precisamos ser no nosso dia a dia. Ser um advogado da santidade. Diga assim: eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Eu serei advogado da santidade. Advogado da santidade. Porque Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós precisamos manter a noiva de Deus santa. Amém. Nós precisamos obedecer e reconhecer esse cabeça. E o Senhor, ele não pode ver o pecado. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Obedecer esse cabeça, que é a autoridade sobre a igreja, é se comprometer com a igreja e viver como parte desse corpo. Aqui não é um lugar para frequentar. Aqui é uma família para pertencer. Amém. É um corpo que você vai se ligar. O braço vai se ligar com o ombro e vai dizer: eu preciso de você, meu irmão. Vem orar comigo. Vem estar comigo. Vem participar dessa aliança comigo. Não podemos dizer que nós obedecemos a Deus, o cabeça da igreja, se nós estamos desconectados com o corpo de Cristo. Porque a verdadeira obediência, ela vai sempre nos unir, ela nunca vai nos isolar. Porque ela vai produzindo esse amor prático, né? E quem tem os mandamentos do Senhor guardados no seu coração, esse o ama. Obedecer a Cristo é amar aquilo que Ele ama. Ele ama a sua noiva. Eu e você precisamos ter comprometimento. Não adianta dizer que a gente tem aliança. Não adianta dizer que eu tenho aliança com meu marido e eu não me comprometo com nada que ele faz, que ele me pede. Isso não é aliança. Não adianta você dizer que você tem aliança com Deus, mas você não ama a igreja de Deus, você não se compromete com nada. Você vive a vida a semana inteira em torno dos seus compromissos.
Não adianta você dizer que você ama a noiva de Deus e você não tem aliança com ela. A obediência, ela é individual, mas o comprometimento, ele é coletivo. A obediência, ela vai começar no coração, quando eu entrego o meu coração para o Senhor, na minha intimidade com Ele. Mas ela vai se manifestar quando eu estou aqui, em comunidade. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, 4 ao 14, que fala, nós temos diversidade de dons, né? Cada um de nós, né, juntos. O Espírito, pelo Espírito Santo, né, nós temos diversidade de dons. O corpo não é composto por um só membro, mas ele é composto por muitos e muitos membros. E nós precisamos estar conectados com o outro, para que andemos em aliança juntos, como um corpo de Cristo. E diga para o seu irmão assim: quem não se envolve, não se desenvolve. Abra comigo em Provérbios 27, 17. Diga de novo: quem não se envolve, não se desenvolve. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Sabe como você vai ficar bem afiado, meu irmão? A hora que você aprender a se relacionar com o corpo de Cristo todo dia. Aí você vai ficar bem lisinho, bem afiadinho na palavra, nos conhecimentos bíblicos, como igreja do Senhor. Mas se você viver uma vida isolada, você não vai desenvolver. Nem vai se envolver, também não vai desenvolver. Jesus não precisava ficar lá no meio dos discípulos, no meio da multidão. Ele podia ficar sozinho lá ministrando para a igreja, assim. Não precisava se envolver, não. Ele não precisava ir na casa, ir na casa de Lázaro. Ele não precisava ir na casa de Zaqueu. Para quê? Não precisava se envolver. Você não precisa se envolver, não. Foi isso que Jesus fez? Às vezes a pessoa quer obedecer e não está com o seu coração inclinado para se envolver. A obediência, a palavra, ela nos separa do pecado. Quanto mais você está conectado, mais a igreja fica fortalecida, mais o povo cresce, mais o povo conquista, mais o povo amadurece. Então, Cristo, Ele usa a igreja para aperfeiçoar aqueles que decidem obedecer. Amém. A obediência sem o comprometimento, ela é incompleta. Adianta eu ter aliança com meu marido e não me comprometer com ele? Não me submeter à comunhão com ele, a me relacionar com ele? Nós precisamos entender que a vida com Cristo, ela também é uma vida de comunhão. A Bíblia diz lá em João, ela fala assim: nisto conhecerão todos os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, ser discípulo obediente é ser um discípulo que está ativo no corpo de Cristo. Pergunta para o seu irmão: você está ativo no corpo de Cristo? Sabe, meus irmãos, o mundo, ele quer desconstruir a nossa fé. Ele quer desconstruir aquilo que um dia nós aprendemos da palavra. E ele trabalha para isso. Tivemos uma mesa e a gente conversando sobre isso, nós abrimos em 2 Timóteo 4:3 com o pastor Marcelo. Me lembro que a gente conversou muito sobre isso. Eu gostaria de ler esse versículo de novo, 2 Timóteo 4:3.
Pois chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si, a si mesmos, mestres que lhe digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eu quero dizer para vocês que essa doutrinação aqui, essa vontade aqui, ó, que lhe digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Quero falar um pouquinho sobre isso. O mundo diz aquilo que você quer ouvir. A escola, os professores, a educação que forma o indivíduo, ela diz aquilo que você quer ouvir. Ela doutrina a sua mente para aquilo que você quer ouvir. Sabe por quê? Porque isso conforta o nosso ego. Isso conforta o nosso eu, mas não confronta o pecado. Sabia que na mente nossa existem estruturas que foram construídas com as ideias deste mundo? A educação secular, cultural, que um dia você viveu lá na escola, ou os seus filhos estão vivendo hoje, ela coloca o homem no centro e ela tira Deus do centro. Eu vou mostrar para vocês. Eu sou pedagoga e um dia eu comecei a estudar um pouco a proposta de Santa Catarina. Você sabe que a última proposta curricular de Santa Catarina, ela foi feita em 2014. E essa última proposta, ela tinha o fim de nortear todo o currículo da educação, de 0 até o ensino médio. E essa proposta curricular, ela traz os conceitos baseados em um homem chamado Antônio Gramsci. Bota aí na tela. Primeira página, a página da proposta. Essa aqui é a proposta curricular de Santa Catarina. Esse documento é para nortear o currículo que vai ser desenvolvido dentro das escolas. Isso aqui é de 2014. Esse documento ele é feito assim de 7 anos, de tempo a tempo, que eles constroem. E aí, essa proposta, ela vai para as escolas para montar o currículo. Eu não posso montar o currículo sem ter a proposta como o meu eixo norteador. Eu preciso dela porque ela vai me dizer como é que eu vou formar o conhecimento do adolescente, da criança de forma integral. Eu peguei alguns recortes da proposta para dizer para você como é que a nossa mente aprendeu e tem aprendido até hoje. E a gente precisa desaprender, porque isso aqui, ó, não tem nada a ver com isso aqui. E como eu disse aqui, essa proposta, ela está baseada em Antônio Gramsci. Bota ali a página de Antônio Gramsci. Desde os anos de 1980, o contexto da redemocratização política no Brasil intensifica o debate educacional em torno das questões curriculares, assumindo-se, em grande geral, o pensamento social que levou a uma reflexão crítica da educação brasileira. Nesse contexto, o pensamento de origem marxista, apresentando nos textos do filósofo Antônio Gramsci
e os outros autores dessa vertente teórica possibilitou maior articulação da educação com a política. As contribuições da sociologia do currículo indicavam, pois, o caminho para a transformação do modelo tecnicista hegemônico no campo da educação. O que quer dizer isso aqui? A educação, ela está baseada em um homem, um socialista, marxista, que desenvolveu um pensamento que esse pensamento ele queria criar uma hegemonia cultural, um conceito influente que fosse oposto ao capitalismo para influenciar as crenças, as normas e os valores. E criar um sistema educacional que controlasse tudo por meio do pensamento socialista. Ou seja, a nossa vida cultural, histórico-cultural, ela vai dominar tudo. Você vai esquecer o fator biológico, aquilo que é inato, e você vai viver com essa abordagem aqui, a abordagem histórico-cultural. Então você não vai desprezar a história, o tecnicismo, a parte do profissional esquece, por isso que o nosso ensino médio não tem mais preparo profissional, tá? A parte técnica vamos ignorar e vamos valorizar a cultura e a história. Aí começa a falar sobre a cultura que vem se desenvolvendo nos últimos dias. Eu peguei só alguns recortes, porque essa proposta aqui ela é absurda. E eu vou mostrar para vocês alguns recortes. Bota aí na próxima tela. Esse aqui é um recorte que fala da educação para as relações de gênero. Olha só. Reconhece essa categoria identitária como importante na vida das pessoas. Olha só, falar de gênero é como perceber como, para homens e mulheres, para meninos e meninas, a cultura, a sociedade e o atual tempo histórico constrói diferentes formas de ser masculino, diferentes formas de ser feminino. Masculinidade, feminilidade, o conceito de gênero não é o mesmo conceito de sexo. O gênero rejeitará o determinismo biológico e concederá ênfase cultural na distinção entre os sexos. Como isso? O conceito de gênero enfatizará deliberadamente a construção social histórica produzida sobre as características biológicas. Ou seja, aquilo que é biológico, aquilo que é de Deus, é ignorado. O que Deus fez, que Deus criou homem e mulher, é ignorado. O que é valorizado lá na cabeça dos seus filhos, dos meus filhos, que o professor prega, é isso aqui. O determinismo biológico é rejeitado. E a ênfase da cultura e da distinção dos sexos, ela tem que enfatizar deliberadamente essa construção social. Aí você vai estudar matemática, português, você olha lá um tema transversal. Para quê? Isso aí é o quê? Vitrine. Vitrine para disfarçar o que eles querem enfiar no meio. Isso aqui não é coisa que vai vir, isso aqui já está na cabeça das pessoas. Isso aqui já está como estrutura ideológica na cabeça das pessoas. Já foi.
O que eu estou falando aqui é para nós, como igreja do Senhor, acordar, porque nós temos muito trabalho para fazer. Muita coisa nós vamos ter que levar o povo a desaprender. Bota lá, Luísa, mais um pedacinho. Vou mostrar para vocês mais um recorte aqui. Esses diferentes modos de ser, né? Como a gente tá aqui fala. No entanto, é que a cultura que determina muitos significados que a maternidade assume na contemporaneidade, assim como os diversos arranjos familiares hoje possíveis. Esses modos de ser mulher são apontados pelos estudos de gênero como um direito individual e coletivo como decorrente das expressões de gêneros permanentemente em construção da vida humana. Aqui fala dos diversos arranjos familiares. Uma família totalmente desestruturada hoje é resultado disso aqui. Esse dia a Letícia chegou para mim e disse assim: mãe, tem uma menina, lá na minha sala não tem ninguém, mãe, que tem pai e mãe. E ainda tem uma menina que a mãe dela tá grávida e vai ter outro filho com outro cara e não dá nem bola para ela. Passa para frente aí, Luiz. Pode passar para o próximo aí. Mais um recorte aqui que eu tirei. Ao se falar de gênero, não se fala apenas de macho e fêmea, de homem e mulher, mas a partir do olhar biológico. Gênero remete também a outros corpos, também construções sociais, históricas, culturais, políticas que dizem a respeito de disputas materiais simbólicas que envolvem processos de configuração de identidade em outros sujeitos. É a partir da categoria de gênero de que sujeitos LGBT podem ser compreendidos no mundo social atual e que torna essa categoria imprescindível aos sujeitos da diversidade sexual. É isso que está sendo colocado na cabeça das pessoas hoje. O conceito biológico está sendo ignorado. Aquilo que Deus criou não tem mais valor. Aquilo que Deus nos ensinou não tem mais valor. E aí cada um começa a ter a sua própria verdade. Cada um começa a promover a sua independência. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu sou. A doutrinação no foco do eu. Eu não preciso mais ser aquilo que me foi, que eu vim, aquilo que foi inato. Eu posso ser aquilo que eu quero ser. Você pode ser aquilo que você quer ser. Não importa se você nasceu homem ou mulher. O foco é eu, não é Deus. A educação tirou Deus do centro. E hoje nós vivemos no mundo uma verdade relativa, porque cada um tem a sua verdade. Sabe o que isso aqui ensinou? Que a autoridade é a opressão. Sabe o que muitas vezes as pessoas não se submetem na igreja? Porque na cabeça delas foi colocada que a autoridade é a opressão. Sabe o que muitas vezes a gente ignora os compromissos e nem muito menos dá satisfação? Porque na sua cabeça foi estruturada um pensamento Paulo Freireano. E essa falta de conexão com o corpo de Cristo, ela traz esfriamento espiritual. O resultado de toda essa doutrinação aí
A gente só vê assim, crente que é só consumidor da fé, que só vai lá na igreja querendo, né? As bênçãos de Deus, não querem Deus das bênçãos, elas querem as bênçãos de Deus. Pessoas que criticam, que não se submetem a autoridade alguma. Pessoas individualistas. Pessoas que não acham que não precisa ir na igreja. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Sabe o que é congregar? Resultado de congregar, sentido, né? O sentido espiritual em hebraico fala de reunir, de se ajuntar, de se unir, de se ligar. Mas essas falácias aqui e muito mais, que se eu for esmiuçar essa proposta aqui, eu fico doida com você. Mas o mundo, ele vai falar assim: você não precisa ter o que a igreja tem. Você não precisa ter fé. Você não precisa ter certeza que Deus vai fazer. Ah, se Deus fazer, Ele fez. Não, você precisa ter certeza que Deus vai curar, que Deus vai libertar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo fala, cada um tem a sua verdade. A verdade, ela é relativa. A Bíblia fala, Jesus é a verdade e a vida. Aí o mundo fala assim, autoridade. O pastor ser autoridade sobre você, isso aí é opressão. Isso aí já está querendo manipular a minha vida. Aonde eu vou, o que eu quero fazer. Abre lá comigo em Hebreus 13, 17. Abre lá comigo, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Autoridade é proteção. Autoridade espiritual é proteção. O mundo fala, o importante é ser feliz, e o Senhor, né, na sua palavra, fala em 1 Pedro 1,15, que o importante é você ser santo. O importante não é ser feliz, o importante é eu e você sermos santos. O mundo fala, siga o seu coração, e a Bíblia fala que o coração de Deus é enganoso. Sabe, gente, existe um plano de Satanás querendo manipular o mundo para você se desviar do propósito que Deus tem para a sua vida. O inimigo trabalhou há muito tempo e tem trabalhado para separar o homem de Deus do corpo de Cristo. Ele tem trabalhado para que o homem viva uma vida isolada. Porque ele isolado, ele é um alvo fácil para o inimigo. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor procurando alguém para tragá-lo. O mundo, ele vai pregar sempre a tua autossuficiência. Mas a palavra de Deus vai pregar, assim como o salmista Davi falava, que eu sou dependente de Deus. A minha vida é dependente de Cristo. É o Senhor que me sustenta no meu levantar, no meu andar, no meu deitar. Mas o mundo vai sempre exaltar a sua opinião pessoal. E o Senhor vai sempre querer exaltar a verdade que é eterna, que é a verdade de Cristo. Muitas vezes, nós precisamos entender
que aquilo que foi pregado um dia para nós na escola, essa nova geração, toda essa doutrinação nós precisamos desaprender e voltar à obediência, ao compromisso, a amar a palavra e não as ideias do mundo, a permanecer em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja local, sem viver isolado. Eu preciso ir na igreja. Para quê? Tem um monte de gente lá que é pior do que eu. Eu assisto culto online. A tua vida em fé, ela é revelada nas tuas atitudes. Jesus, ele estava no meio do povo servindo, discipulando, sendo exemplo. Será que você e eu estamos fazendo isso? Estamos no meio do povo, servindo, discipulando e sendo exemplo? Quem não se envolve, não se desenvolve. Ensinar as novas gerações a não viver longe dos ensinos da palavra. Por isso que nós precisamos se envolver. Porque essa mentira espiritual disfarçada de liberdade, ela precisa ser confrontada. Você precisa pegar a sua lança, assim como Finéias pegou, e atravessar contra essa iniquidade que tem se espalhado no mundo. A igreja precisa se levantar em oração. A igreja de Atos era aquela que estava todos os dias em oração, buscando a presença do Senhor, não se conformando com esse mundo. Ela era unânime na oração. Fala para o seu irmão e diz assim: será que eu e você somos unânimes nas nossas orações? Responde para ele. Responde para ele. Gente, essa doutrinação, ela pode destruir nosso compromisso com Deus, com a santidade. Não se deixe se moldar pelo sistema desse mundo. Precisamos ir na contramão desse relativismo moral, que cada um busca a sua própria vontade. Não podemos minimizar a autoridade bíblica que vem de Deus. Tivemos muitas decepções nas igrejas, às vezes as pessoas elas vão envergonhando o evangelho, mas a gente precisa se levantar contra isso e ter um equilíbrio e ser uma autoridade de Deus equilibrada. Nós precisamos nos levantar contra o individualismo. Nós precisamos nos levantar contra o consumo religioso. Nós precisamos nos levantar com todas essas prostituições que estão no meio da igreja, com toda essa agenda política que tenta desconstruir os princípios da palavra de Deus e que quer se colocar acima da fé. A igreja não pode se abater. A igreja não pode parar de trabalhar. A igreja tem que ser ativa, o corpo tem que ser ativo. Por isso que nós precisamos se submeter à vontade de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. E se Ele é o Senhor das nossas vidas, eu tenho atitudes práticas, eu guardo os mandamentos dEle, eu amo uns aos outros. Sabe, por muito tempo a educação tem sido norteada também por Paulo Freire. Paulo Freire, ele fala sobre a pedagogia da autonomia, porque na época, as salas de aula, elas viviam debaixo de uma opressão, porque muitos professores eram rudes com as crianças, e para as crianças aprenderem, muitos até, a minha mãe contava que a professora botava ela no canto da sala, de joelho, na tampinha de refrigerante, porque ela gaseava a aula às vezes. Uma opressão, uma autoridade opressora.
Paulo Freire disse que essa autoridade do professor é opressora. Então ele tirou o professor do centro e ele colocou o aluno como centro. O aluno precisava ser o centro e ter um posicionamento, uma consciência crítica e uma autonomia. Então ele precisava desenvolver autonomia e a consciência crítica. Por quê? Porque ele ia se libertar de toda essa opressão. Ele tem um livro, Pedagogia dos Opressores. Todo excesso, a minha irmã está aqui, ela é pedagoga também, todo excesso mostra uma falta. Sabe, muita gente tomou isso porque, claro, as crianças não precisam apanhar, as crianças não precisam sofrer assim. Realmente, eu concordo com vocês. A gente não precisa de tanto extremo assim. A gente não precisa bater numa criança porque ela não aprende. A palavra fala de correção. Mas a gente precisa entender que existe um ponto de equilíbrio. Deus é o nosso referencial de equilíbrio. Às vezes a gente não quer puxar demais para um extremo, mas aí a gente vai lá e puxa para outro extremo. Hoje as crianças não respeitam mais o professor. Elas são o centro mesmo da sala de aula. Porque, olha, eu vou te dizer, tem dia que um professor chega que é bem difícil dar aula. Aí a igreja chega na igreja e diz assim, você não precisa mais respeitar a autoridade do pastor. Não, eu sou o centro. Eu sou individual, não precisa ir na igreja, não. Você precisa desaprender aquilo que um dia a educação enfiou na sua cabeça. Porque a palavra de Deus não fala isso. Ela fala que você precisa se submeter às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. E isso é uma mentira lançada sobre a educação, sobre este tempo. Eu e você recebemos uma mentira, porque toda autoridade foi colocada por Deus. Tem hora que me dá ânsia quando eu escuto essas coisas, quando eu escutava na educação. Porque nunca foi isso que eu aprendi. A palavra de Deus fala sobre autoridade. A autoridade é bênção. Satanás quer destruir os princípios de autoridade que nós temos. Satanás quer destruir a figura do Deus como autoridade. Você pensa numa sala de aula que nós estamos aqui. Quem é a autoridade? O professor Jesus. Jesus ensinava a multidão. Você vê The Chosen, você vê, é o professor. O professor é opressor. É isso que o mundo fala. Sabe o que você está fazendo? Misturando os valores mundanos com os princípios de Deus. E isso é relativizar o pecado. Isso é se prostituir. Se prostituir, esse se prostituir aqui do povo de Israel não é, sei lá, rodar a calcinha, não. Não é literalmente. Esse se prostituir aqui é a sua mente está prostituída, está danificada com essas coisas mundanas. Você precisa desaprender. É mais difícil desaprender do que aprender. Nós resistimos à verdade absoluta que é Jesus. E nós, cada vez mais, nos misturamos com essas
estruturas malignas. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos agora. E você refletisse sobre isso tudo que eu falei. Gostaria que você pensasse agora na atitude de Finéias, que se levantou sozinho, com uma lança, para derrotar a iniquidade que havia naquele povo. Mas quando você ouve a palavra iniquidade, talvez você pense, mas eu não estou em pecado. E eu gostaria de que você refletisse sobre as estruturas que existem no seu pensamento. Como você pensa? Será que os seus pensamentos estão alinhados com os princípios da palavra de Deus? Ou será que eles são iníquos, misturados com os valores mundanos? Será que o jeito que você pensa é como Paulo Freire pensa, que toda autoridade é opressora? Então você vai pensar que Deus também é opressor, que a igreja é opressora, porque ela tem uma autoridade. O que Deus quer que você hoje desaprenda? O que Deus quer que você faça hoje? Pegue a sua lança, meu irmão. Pegue a sua lança e comece neste momento a acabar com a praga que tem ao redor de você. Pegue a sua lança e comece neste momento a cessar a morte, porque já morreram 24.000 pessoas ao seu lado. Quantas mais precisarão morrer? Quantas mais precisarão morrer? Com depressão? Quantas mais precisarão morrer? Com abuso sexual? Quantas mais precisarão morrer? Você vai pegar a sua lança nesta manhã. Gostaria de chamar aqui na frente aquele que decide pegar a sua lança e se levantar contra toda iniquidade. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Toma a sua lança para se levantar com toda a força que há em você. Toda a força que vem do alto. Toda a coragem que vem do alto. Em nome de Jesus. Eu preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer isso nessa noite. E que diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua Que o Senhor cresça em mim e você.
lá, vamos orar pela mente das pessoas. Secreto, tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu não preciso ser Conhecido por ninguém. minha glória é fazer o que eu preciso a ti. Aleluia, Senhor. Oh Senhor. Oh Deus, nós colocamos, Senhor Jesus, a tua igreja, Senhor, diante do teu altar, Pai. Para que venhamos, Senhor, diminuir, Senhor, que o Senhor cresça, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloca a mão na sua cabeça agora. Coloca a mão na sua cabeça agora. Nós vamos orar para que o Senhor tome a sua mente, para que todas as estruturas malignas espirituais venham ser desconstruídas nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, eu quero orar, Senhor Jesus, por essa mente, Pai. Oh Deus, que todos os valores mundanos, todos os conceitos malignos, Senhor, que foram construídos, Senhor, por meio, Senhor, de ideias, Senhor Jesus, malignas, Pai. Oh, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, sacerdócio santo, oh Deus, eu quero desligar no mundo espiritual, oh Deus, todas as estruturas mentais, Senhor, malignas, todas as estruturas mentais malignas. Oh, eu quero chamar agora os jovens, adolescentes, Letícia, Daniel, Arielle, vem aqui na frente, Luísa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, eu quero orar, Senhor, pela vida da Dona Sandra, Pai, todas as estruturas, Senhor, malignas, Pai, que um dia foram construídas, Pai, sejam desligadas no mundo espiritual, sobre a sua mente, Senhor, seja a verdade da palavra de Deus. Oh Deus, que flua, Senhor, na sua vida, nas suas atitudes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, Pai. Oh Deus, venha, Senhor, sobre a sua mente, sobre a sua vida, Pai. Que o Espírito Santo venha, Senhor, trazendo, Senhor, sobre a vida da Ana agora, Pai. Oh Deus, a presença do Senhor, mude os conceitos, oh Senhor, as estruturas, Senhor Jesus, malignas, Pai. Oh Deus, que foram construídas, os pensamentos que não vêm de Ti, os conceitos que não vêm de Ti. Eu posso submeter os conceitos bíblicos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz, Senhor, sobre a vida dela, oh Deus, muda suas vidas, transforma de dentro para fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Então, ela está deitadinha também. Chama ela, eu quero orar por ela. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. Chama o Daniel e a Letícia aqui.
nossos adolescentes, as crianças. Pode ficar aqui. Vem cá, Christian, também. Vem cá. Fica aí, Léo. Ei, Jesus. Orar pela vida dele. Tá com febre. Amém. Queria que a igreja estendesse as mãos para cá. Quero orar por cada adolescente, por cada criança que recebeu toda essa doutrinação, todos esses valores mundanos. Eu quero que a igreja clame ao Senhor para que todas essas estruturas mentais malignas sejam desligadas do mundo espiritual sobre a mente deles. E que a renovação do entendimento da palavra de Deus venha sobre a mente deles. Porque a igreja do Senhor, ela protege, ela cuida. E nós somos aqui a noiva de Cristo, a mãe que cuida, que protege. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, como autoridade do Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos clamar a Ti sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes e as nossas crianças. Oh Deus, nós ungimos essas mentes. Oh Deus, que todo deliberar mundano, toda mente maligna que veio tentar, oh Deus, criar estruturas, Senhor, mentais aqui, conceitos malignos, oh Deus, sejam desligadas agora no mundo espiritual sobre as suas vidas. Oh Deus, que o conhecimento da verdade do Espírito Santo, da Tua palavra, oh Senhor, vem estar sobre a vida deles agora. Oh Deus, toda doutrinação maligna, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, desligar as estruturas mentais malignas construídas pela educação deste tempo. Oh Deus, que sobre as suas vidas venham a verdade da palavra do Senhor. Oh Deus, derrama sobre a presença do Senhor. Oh, derrama sobre eles, Senhor, a Tua presença. Que a Tua verdade, Senhor, a Tua verdade venha sobre eles. A Tua verdade seja sobre a mente deles. A mente deles. Oh Deus, seja a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Os adolescentes, as crianças, eles são a próxima geração. Nós precisamos zelar. Finéias zelou pela santidade. Finéias zelou para que a iniquidade não se espalhasse para a próxima descendência. Nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos zelar para que essa iniquidade não avance às próximas descendências. Amém?